Então, se você já creu no Senhor Jesus, se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Procure viver uma vida longe do pecado. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Assim, você poderá se afastar do pecado. Você poderá estar verdadeiramente esperando esse grande dia, o dia que Jesus virá. E não vai demorar. Muitas pessoas estão vivendo em seus pecados. Muitas pessoas estão distraídas, estão vivendo de qualquer jeito, fazendo suas próprias escolhas, suas próprias vontades. E de repente, Jesus virá. Não brinque com o pecado. Sabe por quê? Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque pecado é ofensa contra Deus. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. Lá em 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. O Senhor Jesus é santo, Ele é perfeito em tudo o que faz. Então, se você já creu no Senhor Jesus, então se você já creu no Senhor Jesus, então se você já creu no Senhor Jesus, então se você já creu no Senhor Jesus, se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Procure viver uma vida longe do pecado. 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 Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus. Assim, você poderá se afastar do pecado. 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 Você poderá estar verdadeiramente. Você poderá estar verdadeiramente. Você poderá estar verdadeiramente. Você poderá estar verdadeiramente esperando esse grande dia. Esperando esse grande dia. Esperando esse grande dia. Esperando esse grande dia. O dia que Jesus virá. E não vai demorar.
o dia que Jesus virá e não vai demorar. O dia que Jesus virá e não vai demorar. O dia que Jesus virá e não vai demorar. Muitas pessoas estão vivendo em seus pecados. 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 Muitas pessoas estão distraídas. Muitas pessoas estão distraídas. Muitas pessoas estão distraídas. Muitas pessoas estão distraídas. Estão vivendo de qualquer jeito. 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 Fazendo suas próprias escolhas, suas próprias vontades. 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 E de repente, Jesus virá. 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 Não brinque com o pecado. Sabe por quê? 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 Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque pecado é ofensa contra Deus. 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 O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. Lá em 1 Coríntios 15 e 3 diz assim. Lá em 1 Coríntios 15 e 3 diz assim. Lá em 1 Coríntios 15 e 3 diz assim. Lá em 1 Coríntios 15 e 3 diz assim. Cristo morreu pelos nossos pecados. 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 Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. O Senhor Jesus é santo. 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 Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele é perfeito em tudo o que faz. Ele é perfeito em tudo o que faz.
Então, se você já creu no Senhor Jesus, se já confiou nele de todo o seu coração, fique atento, porque Jesus virá. Procure viver uma vida longe do pecado. Tenha uma vida de comunhão com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Assim, você poderá se afastar do pecado. Você poderá estar verdadeiramente esperando esse grande dia, o dia que Jesus virá. E não vai demorar. Muitas pessoas estão vivendo em seus pecados. Muitas pessoas estão distraídas, estão vivendo de qualquer jeito, fazendo suas próprias escolhas, suas próprias vontades. E de repente, Jesus virá. Não brinque com o pecado. Sabe por quê? Porque quem brinca com o pecado, vai sofrer uma consequência muito séria. Porque pecado é ofensa contra Deus. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus, o Rei dos Reis, à cruz. Lá em 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. O Senhor Jesus é santo, Ele é perfeito em tudo o que faz.